Olá, estudantes do terceiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Estamos iniciando a semana 2 do PET volume 1, 2021. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto abordado nesta semana e verificar quais são as questões que vocês terão que responder. Essa semana, o estudo será sobre o título do texto. Qual a importância do título para o texto? Nós vamos fazer algumas considerações. O título é o elemento responsável por resumir o assunto, apresentando uma síntese precisa do texto. É importante para despertar o interesse do leitor para o tema. É muito comum algumas pessoas confundirem título com tema. E em algumas questões, quando perguntam qual o tema tratado no texto, alguns dizem que é o título. Vai lá e copia o título. Nós temos que entender que não é a mesma coisa. Título é uma coisa, tema é outra coisa. Não são exatamente palavras sinônimas. O título ele deve ser algo mais sintético, trazer uma informação mais precisa, com poucas palavras, frases mais curtas, com bastante criatividade, porque o principal objetivo é despertar o interesse do leitor. Quantas vezes nós nos interessamos por um livro, por ler o livro ou por ler uma reportagem devido ao título? Ao ler o título, nós nos sentimos atraídos para aquele assunto. E pelo título, o autor consegue fazer com que nós, leitores, nos despertemos para aquela leitura. Então, o título ele é uma parte bastante importante do texto. Também em relação ao título, é comum as pessoas terem dúvidas na redação do Enem, a dissertação argumentativa do Enem. É obrigatório o título na dissertação do Enem? Não, não é obrigatório. Na proposta, não diz que é obrigatório você dar título ao seu texto. Então, se na proposta não diz, você não é obrigado a dar um título. Mas é proibido colocar título na sua redação do Enem? Também não. Fica a seu critério. Lembrando que, se você optar por dar um título ao seu texto, você precisa ter o cuidado de que esse título seja atrativo e que tenha uma relação direta com o assunto que será desenvolvido ao longo do texto. Então, há esse cuidado que devemos ter. Se você não der título ao seu texto na redação do Enem, você vai perder nota? Não. Até então, o Enem não pede na proposta que haja título. Mas alguns vestibulares e algumas universidades solicitam título. Pede a dissertação argumentativa, como no Enem, e solicita que você dê um título ao seu texto. Se na proposta está dizendo isso, então você tem que dar um título. O título é importante também para estabelecer vínculos com as informações textuais e extratextuais, as informações que estão dentro do texto e aquelas que estão extratextuais, ou seja, que elas são colocadas para que o leitor perceba, a partir do que está escrito, fazendo uma ligação, uma relação com algumas informações que também fazem parte do assunto, mas que não estão ali dentro do texto, mas que estão relacionadas. É importante também para orientar a conclusão a que o leitor deverá chegar diante do que o autor apresentou. Como eu já disse, ele é uma parte do texto que deve ser bastante criativa, chamativa, porque é a partir do título que o leitor se interessará ou não pela leitura do texto. Vamos entender aqui um pouquinho sobre a diferença entre título e tema. O tema é algo maior, mais abrangente. Ele vai falar sobre o assunto que será explorado ao longo do texto. Tanto que na redação do Enem ou de vestibulares, você vai encontrar o tema. O tema está ali. O título não está, porque o título é algo mais sintético.
que você vai elaborar a partir do tema, a partir daquilo que será desenvolvido ao longo do texto. Então, o tema é o assunto principal que será discutido. E o título é algo que você, digamos que vai resumir, sintetizar a partir daquele assunto. Então, fiquem bastante atentos a essas informações sobre o título. O que então que o PET nos pede acerca desse assunto? É importante que os textos tenham títulos interessantes e que sejam coerentes com aquilo que está escrito no corpo do texto. Por isso, você precisa sugerir qual título pertence a cada texto lido em seguida. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vai apresentar para vocês alguns textos na primeira coluna. Esses textos estão enumerados e na segunda coluna temos as opções de títulos. O que você vai fazer? Você vai observar qual título se refere a qual dos textos da primeira coluna e vai fazer uma enumeração. Nada complexo, muito simples, lembrando que o título ele está relacionado ao tema, ele é uma síntese do tema desenvolvido ali no corpo do texto. Então, você tem aí o texto, o título e você vai fazer essa associação. Não é nada complexo. Questão 2. Agora que você já relembrou a importância do título para um texto e sabe o que são os direitos humanos, escreva um texto falando sobre a importância dos direitos humanos para a sociedade. Agora você vai fazer um texto. Você vai redigir, você vai elaborar, é um texto seu, você não vai pesquisar um texto sobre o assunto e colocar aí. Não. Você pode até pesquisar outros textos que abordem a mesma temática, direitos humanos. E a partir dessas informações que você conseguir a partir dessa pesquisa, você escreve o seu texto. Nesse texto você vai colocar título, então você vai lembrar que a proposta deu a você o tema, certo? O tema, importância dos direitos humanos para a sociedade, esse é o tema. Você discorrerá sobre esse tema, mas o título será você. O ideal é que o título do texto ele seja elaborado após o término do texto, porque aí você tem ali uma bagagem, um conhecimento de tudo que você colocou no texto para ficar mais fácil você fazer uma síntese. Lembrando que o seu texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, deve ser organizado em parágrafos, deve ser pontuado adequadamente, usar a linguagem formal, padrão da língua portuguesa e escrever um belo texto. Essas são as duas questões para a semana 2 do PET. Só isso, é algo bem simples, não é difícil e vocês vão conseguir com certeza. Qualquer dúvida, entrem em contato para que nós possamos esclarecer. Boa semana de estudos!